noite abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a esse canal, né? Se você é o primeiro vídeo que você está assistindo, meu nome é Aline Muse e nesse canal a gente fala sobre pessoas, sobre coisas e sobre onde está Deus em tudo isso, né? Hoje eu vim trazer uma temática aqui no canal que eu falo muito aqui no canal sobre isso. Inclusive no vídeo anterior que eu falei, se você não assistiu, é o vídeo antes desse, entre aspas, antes desse, né? Tem um menorzinho e tem um outro, onde eu falo de 10 lições que eu aprendi depois dos 30 anos e eu falo sobre essa temática nesse vídeo. Mas hoje eu vim trazer uma perspectiva diferente sobre esse tema aqui, que eu queria dividir com vocês, que é sobre a frustração, né? Então, eu vim trazer aprendizados que eu tive, né? Sobre a questão da frustração e de estar frustrado, né? Como a gente lida com a frustração. Lembrando, gente, que eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, não sou nada, tá, gente? Eu sou só um ser humano que vive coisas da vida, coisas do cotidiano, assim como você vive, e que eu tenho aprendido muito com Jesus. Deus tem me ensinado muitas coisas através da sua palavra, e são coisas que eu busco compartilhar aqui no canal, porque se fizeram bem a mim, pode ser que faça bem a outras pessoas também, porque nós somos seres humanos e passamos por coisas que milhares de outras pessoas estão passando por aquela mesma coisa que a gente está passando. Então, compartilhando aqui, de repente eu possa vir ajudar outras pessoas também. Eu queria trazer nesse vídeo sobre como a gente lida quando a gente está frustrado, quando a gente passou por quando a gente está vivendo uma situação de frustração. Eu já quero começar esse vídeo falando, gente, que estar frustrado é uma coisa que qualquer pessoa pode estar, é uma coisa natural da vida, né? Que você criou uma expectativa ou você gerou uma esperança sobre alguém ou sobre alguma coisa, então a gente está passivo de se frustrar. Isso é natural, né? É natural de viver. Mas já vamos começar esse vídeo falando que existe uma grande diferença entre você estar frustrado e você ser frustrado. Existe uma grande diferença. A diferença de estar frustrado quer dizer que é um momento pelo qual você está passando, né? Você está frustrado com o investimento que você fez e não te deu retorno como você queria. Você está frustrado, por exemplo, estou me formando na área da educação. Eu estou frustrada porque como professora eu não estou alcançando os objetivos que eu queria alcançar. Só que entender que você está frustrado também precisa fazer a gente entender que a gente precisa fazer alguma coisa para sair do estado de frustração, né? Então, eu estou frustrada porque eu não estou conseguindo alcançar meus objetivos como professora. O que eu vou fazer para mim sair desse estado de frustração e começar a alcançar os meus objetivos? Então vamos entender que tem uma diferença entre estar frustrado, que é uma coisa normal, natural da vida. Você vai se frustrar na área da maternidade, vai se frustrar na área profissional, na área de espiritual a gente também pode se frustrar, mas estar não é ser. Uma coisa é estar, outra coisa é ser. Quem está frustrado pretende sair da zona da frustração, mudando, fazendo alguma coisa para não ficar naquele lugar. Agora, quem já se conformou em ser frustrado, até quando ele não foi frustrado, ele vai buscar a frustração em situações da vida para poder justificar o estado dele. Por exemplo, assim, uma pessoa que não foi feliz no relacionamento dela, no casamento dela, por exemplo. Ela sofreu aquela decepção, aquela frustração no relacionamento amorosa, e ela vai ficar ali naquela zona, ela vai começar a se definir por ser uma pessoa frustrada. Então, essa pessoa, ela não vai fazer nada para mudar, ela não vai começar a buscar mecanismos para sair daquilo, até mesmo reconhecendo seus próprios erros, porque quando a gente está num estado de frustração, quando você se propôs a ser frustrado, você dificilmente reconhece aonde você errou para chegar naquela zona de frustração. Porque às vezes a gente pensa que nós sofremos a frustração só de ações externas, e não, gente. Você pode sofrer frustrações de ações de outras pessoas, de coisas que você depositou a sua expectativa e você não foi bem sucedido, mas ficar naquela zona é uma decisão sua.
E pode ser também que aquele estado de frustração que você está vivendo seja por alguma coisa que você fez também. Por exemplo, nos relacionamentos. Às vezes um relacionamento não deu certo, não foi só por causa do outro. Você também cometeu erros que levou aquele rompimento daquele relacionamento. Só que quando a gente decidiu quando a gente decidiu permanecer na zona de frustração, ou seja, ser frustrado, a gente nem quer reconhecer no que a gente errou e no que a gente pode mudar. Então, perceba que a pessoa que decidiu ser frustrada, ela não pensa em mudança, ela não pensa em estudar estratégias para sair da zona de frustração. Pelo contrário, a pessoa que decidiu ser frustrada, ela tem dentro dela a sensação de que se ela foi frustrada, todo mundo tem que ser frustrado junto com ela. Por isso que no vídeo que eu falo das 10 lições que eu aprendi depois dos 30 anos, eu falo que a gente tem que evitar pessoas frustradas. Porque as pessoas frustradas, que são frustradas, não estou falando de pessoas que foram frustradas ou estão frustradas. Eu estou falando de pessoas que já estão definidas como pessoas frustradas. Elas são frustradas e querem que o mundo inteiro esteja frustrado junto com elas. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Por exemplo, uma pessoa que passou uma decepção amorosa, ou seja, ela se frustrou emocionalmente nas relações. Se ela decidiu ser uma pessoa frustrada emocionalmente, dificilmente ela vai acreditar na relação de outras pessoas. Então você vai chegar perto dessa pessoa e você vai falar de um projeto seu, de um casamento, um namoro, alguma coisa. A fala dessa pessoa vai ser mais ou menos assim: ah, mas pra que você quer casar? Homem nenhum presta. Ou pra que você quer casar? Mulher nenhuma presta. Ah, mas pra que você quer se relacionar? Por que você não fica sozinho? Olha, você não viu o que aconteceu comigo? Então, as pessoas frustradas, elas são assim. Elas decidiram ser frustradas, elas não têm intenção de deixarem de ser frustrada, porque aquele rótulo, elas já se definiram como frustrada e elas pretendem jogar sobre o ombro do outro a sua própria frustração. Então, eu fui pesquisar a etimologia da palavra frustração e a palavra frustração ela tem origem lá no latim. A maior parte das palavras nossas aqui são do latim. E no latim ela tem a sua pronúncia frustratione. Eu vou colocar aqui, acho que vou colocar aqui. Frustratione, e que significa deixar sem efeito, né? Que seria isso que eu acabei de falar. Você pensar e projetar algo ou esperar algo e aquilo não ter feito, né? Do nada você não ter feito sobre aquilo. Eu acredito que a sensação seja tipo de você estar subindo numa escada e alguém lá e te derrubar daquela escada. Quando você ia chegar onde você queria, você foi derrubado. E isso seja nos relacionamentos, isso seja no investimento qualquer, isso seja em relação a coisas, qualquer área da nossa vida, a gente corre o risco de ser frustrado. Então, eu já falei que ninguém está livre de passar por frustração. Eu também falo isso aqui no canal quando eu conto o meu testemunho de aprovação no Enem, que eu estava frustrada no sentido de começar as coisas e não terminar. Então isso eu me sentir incapaz, né? Que é o significado da palavra frustração. Você se sentir incapaz, frustrado, né? Em relação a um projeto, a um plano que eu tinha e que eu nunca conseguia realizar. E essa relação de ser e estar, eu também já falei, uma coisa é estar frustrado, outra coisa é ser frustrado. E, gente, a diferença entre ser e estar frustrado é a gente que decide, né? Você pode ser frustrado ou você pode sair dessa zona de ser frustrado e avançar. É só uma questão de decisão. Tudo na vida é questão de decisão e depois que você toma a decisão, é tomar atitude para deixar de ser aquilo que você era. E pode acontecer em qualquer área da vida, eu já falei isso aqui. E agora eu vou falar aquilo que a gente pode fazer para sair do estado da frustração, que é a zona em que muitas vezes a gente é colocado em qualquer área da nossa vida. Em primeiro lugar, aprender com aquela frustração, que é aquilo que eu acho que eu acabei de falar agora. Gente, tudo na vida é uma oportunidade da gente aprender, basta que a gente queira aprender com aquilo. Por exemplo, assim, alguém me traiu. Por exemplo, eu confiei em tal amizade e eu peguei essa amizade, essa pessoa falando de mim por trás. Se você encarar aquilo ali como o fim do mundo,
vai ser o fim do mundo para você. A pessoa que te traiu vai continuar vivendo e você não. Agora, se você encarar isso como uma aprendizagem, você já vai buscar, poxa, o que eu fiz? Eu dependi emocionalmente dessa pessoa, por isso que o fato dela ter me traído me deixou tão para baixo. Você já vai evitar depender emocionalmente das pessoas. Ah, então eu tenho que falar menos da minha vida? Você já vai aprender que você tem que falar menos da sua vida para os outros. Que você tem que confiar menos a sua vida, a sua intimidade na mão de pessoas. Então, eu acho que tudo na vida é aprendizado. Seja as coisas que pra gente são mais ruins, são aprendizado pra gente, sabe? Pra gente se melhorar como ser humano. Isso pra mim é uma coisa muito fantástica, sabe? De você pegar coisas da vida que não são boas, que talvez ninguém queira passar, mas você olhar aquilo ali como uma oportunidade de se melhorar quanto ser humano, de ser a melhor versão de si mesmo. Que é isso que Jesus quer da gente, que a gente busque. A palavra de Deus fala que a gente tem que tirar o argueiro do nosso olho, ou seja, cuidar da gente, olhar pra gente, buscando ser uma pessoa melhor, ao invés da gente ficar o tempo todo tentando cuidar do outro. Se eu tivesse no lugar de fulano, eu tinha feito isso. Se eu tivesse no lugar de Beltrano, eu tinha feito isso. Ao invés de a gente olhar pra gente e procurar se cuidar da gente quanto ser humano, de ser pessoas melhores dia após dia. Então, aprenda com a frustração. Eu investi num negócio e o negócio não foi do jeito que eu queria. Então, reavalie aquele processo. Não, o que eu fiz que pode ter desencadeado nesse problema, né, que me frustrou? Eu investi dinheiro demais? Eu não analisei o que eu tinha que fazer? Eu fui pelo caminho errado? Eu não tive uma consultoria? Então, reavalie o processo que desencadeou na tua frustração. Aprenda com aquilo ali para você não cometer aquilo de novo e para você não ir parar de novo no lugar da frustração. Então, aprender com a frustração é muito importante. E quando você começa a encarar a frustração como um aprendizado, é o primeiro passo para você sobrepor essa frustração. E essa frustração, quando você sobrepõe a frustração, aquilo ali vai ficar só de aprendizado. Para de repente você falar com outras pessoas, olha, esse caminho que você está indo não é legal. Por quê? Porque eu fui por esse caminho e eu acabei assim de tal forma, aconteceu isso comigo. Então perceba que a gente aprendeu aqui nesse vídeo que estar frustrado é normal, é uma coisa que a gente pode estar. A qualquer momento da vida você pode ser frustrado, mas a gente não pode deixar a frustração nos definir. A gente não pode deixar que estar frustrado passe para o lugar de ser frustrado. Tá? Estar frustrado não te define como ser frustrado. A gente precisa aprender com a frustração, encarar a frustração como uma lição e a partir desse aprendizado que você tem, que você começa a colocar em prática, você vai deixar de ser uma pessoa frustrada nesse sentido específico que você está trabalhando. Entendeu, gente? Então, eu vim compartilhar aqui esse vídeo simples com vocês para poder dizer que é possível a gente deixar de ser frustrado, né? A partir do momento que a gente começa a encarar isso como uma situação que é comum a todo mundo e que não tem que te definir. Você não tem que se definir como uma pessoa frustrada porque você se frustrou em algum momento. E para você que é uma pessoa extremamente frustrada e já se define como frustrada, eu vou te dar um conselho. Tentar frustrar o sonho do outro não vai te fazer se sentir melhor. Desculpa te falar isso. Você não vai se sentir melhor porque você está tentando estragar a felicidade do outro, porque você está tentando despejar no outro a tua frustração. Você é um ser humano cheio de frustração, está dentro de você a frustração, você já se acostumou com ela virou seu bichinho de estimação. E por causa disso você só despeja, porque a gente só bota para fora o que a gente está cheio dentro. Você despeja sobre o outro a sua frustração. Desculpa, mas esse não é o caminho para você deixar de ser frustrado e fazer isso não vai te fazer se sentir melhor, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se esse conteúdo simples, falado por uma pessoa simples, que sou eu, tá, gente? Que é um ser humano igual a você, de carne e osso, cheio de falhas, cheio de defeitos, te ajudar, por favor, compartilhe, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E se Deus permitir, estaremos aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau!